Bom dia a todos e todas. Em nome da Asbeia, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e as palestrantes hoje, que são Kátia Costa e Fernanda Querido. Explicar um pouquinho do que é o Day by Day. O Day by Day são webinars mensais abertos e gratuitos que a gente faz para capacitação dos escritórios de arquitetura nos temas do dia a dia. E em outras edições a gente já abordou temas como gestão, relações de trabalho, LGPD, BIM, entre outros. O de hoje vai ser sobre o arquiteto legal e abordando o registro de responsabilidade técnica, o RRT, como ferramenta de valorização profissional, proteção à sociedade, sua importância na constituição do acervo técnico, para emissão das certidões CAT e CAT-A, que constituem a qualificação técnica dos profissionais em licitações de obras públicas. A gente vai atualizar aqui sobre as diversas possibilidades de emissão de RRTs. Vou apresentar as palestrantes. Carla Costa é arquiteta urbanista, pós-graduada em Gerenciamento e Gestão da Qualidade na Indústria da Construção Civil pelo FPA, tem experiência em projeto arquitetônico e coordenação e compatibilização de projetos de obras públicas e privadas. Atualmente é servidora pública concursada do CAL São Paulo, onde ocupa o cargo de coordenadora técnica de exercício profissional. A Fernanda Querido é arquiteta urbanista pela Unicamp, mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, pós-graduada em Geografia, Cidade e Arquitetura pela Escola da Cidade e atualmente é coordenadora da Comissão de Exercício Profissional do CAL São Paulo. Está lá com a gente, né? As duas. Foi coordenadora da Provisão Habitacional na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente da Prefeitura de Taboão da Serra e diretora do SASP, Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo. Atua com estudos de viabilidade técnica e legal de novos negócios e empreendimentos, consultoria de inteligência em desenvolvimento imobiliário, legislação urbana e tem expertise em desempenho de edificações, a NBR 15575, normas técnicas da ABNT e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Bom, a gente vai começar e vocês podem enviar as perguntas e observações para o chat e a gente faz as respostas no final da palestra às 9h15. Enfim, passo a palavra para a Carla e para a Fernanda. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui em nome do CAL São Paulo, da presidente Caterine Otondo e da vice-presidente Poliana Risso. Obrigada, Maria Jo, Pedro, a Pierina, pelo convite. E, enquanto coordenadora da Comissão de Exercício Profissional do CAL São Paulo, eu agradeço à Asbeia pela parceria e a todos os associados e associadas que estão participando aqui com a gente hoje. Rapidamente, o evento hoje tem como objetivo falar sobre a importância do registro de responsabilidade técnica, como bem a Maria Jo já colocou, e o acervo técnico, entendendo que são ferramentas para a valorização do profissional, né, para os arquitetos e urbanistas. O CAL São Paulo, para além de um órgão fiscalizador, ele busca promover o conhecimento e a capacitação dos profissionais, e o intuito é aproximar as entidades e fomentar cursos e palestras. Então, estamos aí disponíveis para a gente ampliar outras capacitações e diálogos com vocês. Sem mais delongas, eu espero que vocês tenham um ótimo evento e muito obrigada. Vou passar a palavra para a Carla. Bom dia, eu já projetei a apresentação, vocês estão vendo na tela? Sim. Já tá inteiro, né? A apresentação. Já está inteiro. Tá. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tem percorrido em algumas ocasiões presenciais, as outras virtuais, o Estado e chegando aos arquitetos com esse conteúdo orientativo, que é uma ação que a Comissão de Exercício Profissional tem desenvolvido, que busca falar um pouco sobre o acervo técnico profissional,
e não tem como também falar do acervo e não tratar o registro de responsabilidade técnica, e isso é um assunto dentro do CAU, da área onde eu estou hoje, na coordenação de exercício profissional, que a gente sente que os profissionais precisam de mais orientação e trazer essa informação com uma linguagem mais acessível, mais assertiva, né? Menos lei, menos resolução e mais trazer isso em um formato gráfico que consiga, de fato, trazer a informação para o profissional, essa informação mais clara, né? Então, a gente trata dentro desse nosso conteúdo, desculpa, a gente só baixar aqui. Bom, a gente traz nesse conteúdo, né, o que é o acervo e o RRT, a importância deles, como eles são solicitados e os que necessitam de documento, as solicitações que necessitam de documentos, a gente aborda um pouco, né, quais são esses documentos necessários. Então, a gente começa aqui com o acervo técnico, um conceito do acervo técnico. O CAU emite 2 certidões referente ao acervo técnico, que é a CAT e a CAT-A, então a gente também fala um pouco disso. Vinculado a isso ao RRT, então quais são as informações importantes que a gente traz aqui, que é a forma do registro, os prazos, a participação, os modelos ou os tipos de RRT, e a gente faz um gancho aqui para falar desse RRT, que é o da atividade de cargo e função. Então, a gente vai tratar esse conteúdo dentro desse curso aqui. Bom, isso aqui é uma introdução rápida que eu faço, porque assim, a gente fala muito dentro desse curso sobre resoluções, então todo o conteúdo que a gente traz está com base em resoluções do CAU, né? Que são definidas, né? Precisam estar dispostos os assuntos conforme o que a Lei 12.378 fala. Então, o topo, né, dessa informação é a nossa lei, né, e na base nós temos as resoluções. Então, aqui nós temos, o CAU já tem mais de 211 resoluções, e essas resoluções elas tratam de artigos específicos que a Lei 12.378 veio, né, regulamentando. Então, a Lei 12.378 fala nos artigos 45 e 50 sobre o RRT, sobre a obrigatoriedade do RRT, aí nós temos a resolução 91, a 177, a 88, que vem dispor sobre esses assuntos, e assim sucessivamente. A 93 trata das certidões, inclusive a certidão de acervo técnico, e, além disso, essas resoluções, elas também têm, elas estão com conteúdos, né, o que se dispõe sobre esses assuntos tem base também em outras leis. Então, a Resolução 93, que trata da certidão de acervo técnico, ela está com algumas informações que vêm da lei de licitação, que ainda vale hoje a 8666, mas já estamos em transição a partir de 2022 para 14.133. Então, eu sempre trago isso para dizer que as resoluções, o que o CAU está definindo, né, que nessas resoluções, o que dispõe essas resoluções, elas também têm conexão com outras leis, né, que a gente segue isso. E aí a gente tem lei de processo administrativo, tem até a LGPD agora, enfim, mas a gente tem, na verdade, isso, a gente traz essas informações, né, também com base em outras leis. O acervo técnico, eu vou falar para vocês aqui, na verdade, a gente vai dar um conceito do que é o acervo técnico e a gente vai abordar a CAT um pouco mais lá para frente, porque eu vou falar primeiro do RRT. Bom, o conceito do acervo técnico, ele é o conjunto de projeto, de obra, serviço, tudo que o profissional desenvolveu, né, no âmbito da arquitetura e urbanismo, que foi registrado no CAU por meio do registro de responsabilidade técnica, que é onde inicia o acervo profissional.
O CAL emite 2 certidões, a CAT e a CAT-A. Embora todo mundo conheça como CAT, existe uma diferença entre a CAT e a CAT-A. A certidão de acervo técnico e a certidão de acervo técnico com atestado. A CAT, ela é essa definição ampla. Então, é tudo que o profissional desenvolveu, registrou no RRT e concluiu, né? Esse documento, ele é emitido pelo CAL, emitido lá no CICAL, ele não tem custo e não tem análise, tá? Então, e nada mais é do que uma relação de todas as responsabilidades técnicas que o profissional desenvolveu e que vem ali listadas dentro dessa certidão, com um número, com uma chave, mas essa certidão ela não tem validade para licitação, tá? Aí a gente vai ver um pouco mais lá na frente por que a questão do atestado, por que é a CAT, é a atividade comprovada por atestado, tá? Vem da Lei 8666. Então, a CAT-A, ela é a atividade técnica desenvolvida pelo profissional, é uma atividade técnica que foi registrada no CAL, concluída, e que essa atividade pode ser comprovada por um atestado, tá? Essa certidão tem análise, ela tem custo e também é emitida no CICAL. A gente vai ver essas informações mais para frente. É essa certidão que a gente vai discutir mais na frente. Bom, a constituição do acervo técnico profissional, ela inicia com o registro da responsabilidade técnica, então, que é o nosso RRT. A gente traz sempre esse conceito do registro de responsabilidade técnica como instrumento de defesa da sociedade contra a prática ilegal da profissão. Por quê? Porque é esse documento registrado por um profissional habilitado que vai garantir, de fato, para a sociedade, para o contratante, que quem está desenvolvendo essa atividade técnica é um profissional habilitado. Os artigos 45 e 50 da Lei 12.378, eles definem uma obrigatoriedade para a emissão do RRT. Então, nisso a gente vem trazer as informações sobre se existe uma obrigatoriedade, existe um prazo definido para esse registro, ele não é facultado, né? A CAT é facultada, o RRT ele é obrigatório. Então, nesse sentido, precisa se definir um prazo para a emissão desse documento. Esse prazo, ele está vinculado, em regra, com que atividade técnica o profissional está desenvolvendo, tá? Então, lá no CICAL, a gente tem aqui, eu puxo um link para a Resolução 51, nós temos 240 e poucas atividades, então, não dá para a gente listar aqui. Então, o que eu ilustrei aqui? Nós temos dentro dessas atividades, essas atividades técnicas, na verdade, elas estão dentro de subgrupos que estão dentro de grupos, tá? Então, nós temos hoje, na Resolução 21, 7 grupos de atividade, sendo que o grupo 7, ele só está habilitado para quem tem especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, quem não tem, tem esses 6 grupos de atividades listados lá. Para a emissão do RRT, no momento em que você vai escolher a atividade técnica, você tem a opção de abrir esses grupos. Então, o grupo 1 e o grupo 2, são projeto e execução, eles têm subgrupos. Então, por exemplo, projeto e execução, tem projeto de arquitetura de interiores, de conforto. Então, isso são subgrupos dentro do projeto, dentro do grupo projeto e execução, e dentro desses subgrupos tem as atividades técnicas que vão ser registradas. Aí nós temos o grupo 3, né, que são as atividades de gestão, e ali tem o cargo e função, tem a coordenação, tem a direção, a gestão. O grupo meio ambiente e planejamento regional e urbano, que também tem os subgrupos e as atividades técnicas. O grupo 5, as atividades especiais, que são as atividades de assistência técnica, avaliação, perícia, laudo. E o grupo 6, que é engenharia de segurança, ensino e pesquisa, o grupo 7, engenharia de segurança do trabalho, que também tem os subgrupos com as atividades técnicas. Então, eu trago essa informação, porque depois a gente vai
mostrar qual que é o prazo de registro do RRT, considerando essas atividades técnicas. Então, para o grupo 2, a resolução fala que o RRT ele precisa ser registrado antes do início da atividade, né? Então, tem que ser efetuado antes do início da atividade, porque uma execução de obra, uma materialização não poderia iniciar sem um responsável técnico já registrado. Para os grupos, todas as atividades de projeto e meio ambiente, planejamento urbano, existe um prazo definido assim, até o término da atividade, tá? E aí traz também na resolução uma particularidade, até o término da atividade ou até a entrega final do projeto ao contratante, ou antes da entrada em órgão de aprovação, ou antes de publicar ou divulgar esse serviço. Então, os dois grupos seguem esse prazo com essas particularidades, e junto a eles, a resolução trouxe não mais grupos, mas atividades de grupos. Então, a coordenação e a compatibilização do projeto, ela também segue esse prazo para registro, e a atividade de proteção de sistema de segurança e projeto de proteção contra incêndio, que é lá do grupo da Engenharia de Segurança do Trabalho, 7, também segue esse prazo, tá? Então, nós temos, para esse prazo, 2 grupos inteiros de atividade, mais essas atividades técnicas. Para todos os grupos e atividades que não tenham sido listados aqui, ele vai considerar um prazo de 30 dias contados após o início da atividade. Então, para os demais grupos, o profissional tem 30 dias para registrar esse RRT, tá? Desde que, ainda tem mais isso, desde que essa atividade não tenha sido concluída antes dos 30 dias, ou 30 dias ou até a conclusão da atividade. O não atendimento desse prazo, ele vai tornar o RRT um processo administrativo, e é o que a gente conhece como o RRT extemporâneo, o RRT que é registrado fora do prazo que está definido nessa resolução. Então, o RRT extemporâneo, ele tem uma taxa de registro diferenciada e ele tem análise, tá? Esse extemporâneo pode ser solicitado de 2 formas. Ou ele é espontâneo, que é feito por iniciativa do profissional, solicitado pelo profissional, para regularizar a situação. Então, espontaneamente, o profissional vai e solicita, né? Ele vai ter análise, para comprovar a realização dessa atividade. Então, nesse momento, a gente acaba pedindo um documento para comprovar, né? Que é uma declaração, a atividade que está em curso, por exemplo, tem um contrato. Então, a gente precisa só um documento comprobatório, tá? O custo é de 2 taxas de RRT, sendo que a primeira é paga na ocasião da solicitação. Então, o profissional solicita, insere os documentos, paga a taxa, fica apto para a nossa análise, analisado e aprovado, o profissional emite a segunda taxa assim que ele recebe a comprovação de aprovação desse documento. E a outra forma do RRT extemporâneo, ela é por ato fiscalizatório. Então, a fiscalização identificou que existe uma atividade desenvolvida por um arquiteto que precisa do registro da responsabilidade técnica e ela não foi feita. Então, aí é um ato fiscalizatório, ele é proveniente já de um auto de infração, né? Esse documento também, ele vem para a nossa análise, quando o profissional solicita. Essa análise é simplificada, porque a gente já tem o conselho, por meio da sua fiscalização, já esteve nessa obra, nesse serviço, e já notificou o profissional, então essa análise é simplificada. O custo desse RRT é a taxa do RRT e a multa, então já tem uma multa, que é o valor de 3 vezes o RRT. Bom, agora eu trago mais 2 conceitos referentes à resolução sobre o RRT. Então, um é a forma de registro e outro é a forma de participação.
A forma de registro é quando o profissional está registrando essa atividade, e aí o sistema pergunta se esse RRT é o primeiro ou se já existe um RRT que o profissional quer retificar. Então, isso é, o primeiro RRT é o inicial, quando o profissional está iniciando a atividade técnica, e o retificador é quando ele já existe um documento preenchido, já existe um RRT, e o profissional precisa alterar algum dado dentro desse RRT, esse RRT, essa solicitação é feita pelo retificador, tá? Quanto à participação, nós temos a participação individual, quando um único arquiteto realiza a atividade técnica, e nós temos a participação em equipe. Esse conceito da participação em equipe, a resolução traz que o conceito do RRT de equipe é quando mais de um arquiteto vai desenvolver a mesma atividade técnica. Cada um vai registrar o seu RRT, né? E nesse RRT registrado e vinculado um ao outro, o profissional vai se responsabilizar pela mesma atividade técnica, tá? Isso gera uma confusão nos profissionais, porque, assim, na época do CREA, existia essa questão da vinculação, inclusive da ART, com outros profissionais, então não precisava desenvolver a mesma atividade técnica, precisavam estar no mesmo objeto, no mesmo contrato, né? Para o RRT, é preciso que, para que ele fique um vinculado ao outro, o profissional esteja desenvolvendo a mesma atividade técnica, tá? Então, se a gente tem uma equipe trabalhando dentro de um serviço, de um projeto, mas um profissional é responsável pelo projeto de arquitetura, outro pelo de paisagismo, outro pelo de conforto ambiental, são atividades técnicas distintas, embora eles estejam, sim, trabalhando em equipe. Isso não é necessariamente um RRT que um fica vinculado ao outro, como esse conceito do RRT de equipe, tá? Aí aqui também a gente vai falar, como a gente tem 5 modelos e a gente tem conceitos maiores, eu vou abordar um pouco mais para frente, logo em seguida, esses modelos do RRT, que são os tipos do RRT. Tá? Hoje nós temos no SICAL 5 tipos de RRT, 5 modelos de RRT. Então, aqui eu trouxe a página do SICAL com os 5, né? Então, nós temos o social, o mínimo, o derivado, o múltiplo mensal e o simples. Hoje, nessa plataforma do SICAL, quando você clica nessa interrogação aqui, ele já dá um conceito vinculando lá a resolução. A gente vai ver também que, para a definição desses modelos de RRT, nós temos alguns conceitos também vinculados a grupos e às atividades técnicas, e a gente vai ver os conceitos agora. Bom, o RRT simples, ele é o RRT que é mais comum de fazer, porque ele vai registrar uma ou mais atividades dentro de um grupo, né, vinculadas ao endereço e a um contratante, tá? Hoje, se o grupo de atividade escolhido dentro desse RRT simples for o grupo projeto, ele também aceita que sejam registrados nesse RRT as atividades técnicas de coordenação e compatibilização, tá? E ele aceita também todas as atividades do grupo 5, que são as atividades especiais. Então, nesse RRT que antes da resolução 184 ele só aceitava um único grupo, ele está abrindo agora para registrar projeto, eu não preciso fazer um outro RRT de coordenação e compatibilização. Eu posso fazer projeto, coordenação e compatibilização e, digamos, um laudo, tá? Que o laudo está dentro das atividades especiais. O múltiplo mensal, ele registra ali uma ou mais atividades técnicas para um contratante, tá? Dentro do mesmo mês, só que ele permite a inclusão de até 100 endereços, desde que seja na mesma unidade da federação. Então, o RRT simples, ele vai permitir um único endereço,
tá? Essas atividades precisam estar vinculadas ao mesmo endereço. O múltiplo mensal abre para até 100. Só que o múltiplo mensal, ele não abre para qualquer grupo de atividade técnica. Então, ele vem em atividades técnicas específicas aqui, que são essas listadas. Então, nós temos levantamento arquitetônico, levantamento paisagístico, levantamento cadastral, inventário patrimonial e todas as atividades do grupo 5, que é o laudo, avaliação, perícia, assistência técnica, e algumas atividades do grupo 7, que é o segurança do trabalho, algumas vistorias, perícias, avaliação lá do grupo 7, não é a do grupo 5, tá? Depois nós temos o RRT mínimo. O RRT mínimo, ele é o RRT que aceita que 3 grupos de atividades possam estar dentro dele. Então, projeto, execução e atividades especiais. Só que ele condiciona, né, para o registro dele que essa atividade técnica seja dentro de uma área de intervenção de até 70 metros quadrados. Então, a condição para o registro do RRT mínimo e você puxar, juntar projeto, execução e atividades especiais no mesmo RRT, é a área de intervenção de 70 metros quadrados. O RRT derivado, ele migra os dados da ART para o RRT. Tá? Então, quem tinha acervo, ART, lá no CREA, pode trazer para o sistema SICAL, então, do CREANet para o SICAL, ele migra esses dados. Esse documento tem análise, porque, na verdade, ele é uma validação de dados que já existem, né? Então, esse documento meio, o RRT derivado, ele não tem custo, mas ele vai ter essa análise, porque é exatamente a validação, trazer as informações, então, a gente precisa ver as informações da ART para o RRT, para que a gente possa validar. E aí, depois nós temos o RRT social, né, que foi o último RRT criado. O RRT social, ele traz conceito de 2 RRTs. Ele traz um conceito do mínimo, quando ele aceita que projeto, execução e atividades especiais estejam no mesmo RRT, tá? E ele traz um conceito lá do múltiplo mensal, que é a questão de permitir que até 100 endereços. E as particularidades dele. Ele aceita só edificações residenciais, tá? O mínimo, quando a gente falou sobre projeto, execução e atividades especiais, ele fala só área de intervenção para qualquer tipo de edificação, né? O social, ele fala em edificações residenciais, tá? Quanto ao endereço, também, o RRT social, ele traz esse conceito, né, dos 100 endereços, mas aí ele fala, somente se forem residencial unifamiliar, se essas edificações forem residenciais unifamiliares, tá? Então, ele vai aceitar 100 endereços, também ele vincula uma área de construção, que é até 100 metros quadrados, essa edificação precisa ser vinculada a programa de habitação de interesse social, ou destinado à moradia de família de baixa renda. Então, nesse caso, ele aceita 100 endereços, permite que essas atividades possam ser desenvolvidas num prazo de 6 meses, não é concluídas, tá? Ao passo em que eu vou iniciando essas atividades, então, dentro desse prazo de 6 meses, é possível ir acrescentando atividades e endereços nesse RRT, desde que seja na mesma cidade. Se for conjunto habitacional ou edificação residencial, ele vai aceitar um único endereço, não vincula mais área, mas aceita um único endereço. E também, se o contratante for uma pessoa jurídica, ele aceita um único contratante, e se for pessoa física, ele aceita mais de um contratante. Então, eu posso até ter, se eu tiver 100 endereços, eu posso ter 100 contratantes, se forem pessoas físicas, tá? Residencial unifamiliar. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o desempenho de cargo e função. Então, porque antes da resolução 91, que é de 2015, existia um RRT do modelo, existia um modelo RRT cargo e função, tá? Hoje, não existe mais um modelo RRT cargo e função.
existe uma RRT, que pode ser simples, que é o simples, né? Com a atividade técnica de desempenho de cargo e função. Tá? Mas todo mundo ainda conhece como RRT de cargo e função. O RRT de cargo e função, por que a gente traz esse conceito? Né? Porque quando a gente fala de acervo, a gente vai falar um pouco, né, sobre essa constituição do acervo, é importante entender o que é esse RRT de cargo e função e para que ele serve. Né? O cargo e função, ele vai registrar a responsabilidade técnica, tá, de um profissional por uma empresa. Então, a ideia do desempenho do cargo e função é essa. Informar que um arquiteto foi contratado para ser responsável técnico, desenvolver atividades técnicas dentro de uma empresa ou um órgão público. Tá? Então, o cargo é o nome que se dá à posição que uma pessoa ocupa dentro dessa empresa. A função é o conjunto de tarefas e responsabilidades dela relacionada a esses cargos. Então, o cargo e função, ele junta isso. Ele registra a responsabilidade técnica pelo conjunto de tarefas e responsabilidades assumidas pelo arquiteto no cargo. Então, por isso a necessidade de quem tem está vinculado a uma empresa, tem um RRT de cargo e função, registrar as atividades técnicas que ele está desenvolvendo, tá? Quando ele assume a responsabilidade técnica de arquiteto nessa empresa. Tá? Porque o RRT, ele registra o conjunto de tarefas e responsabilidades assumidas pelo arquiteto, mas as atividades técnicas vinculadas a contratos, endereços, prazos, etc., elas precisam ser registradas por meio de um RRT, que é isso que vai constituir o acervo técnico profissional. Tá? Então, ele serve, na verdade, para registrar o arquiteto como responsável técnico por uma pessoa jurídica. Bom, a gente também termina aqui, né, porque falou sobre o registro do RRT, e aí a gente vem falar sobre, depois que esse registro está efetivado, né, e que essa atividade já foi registrada, que o profissional já desenvolveu ou que está desenvolvendo, nós temos o conceito dos status desse RRT. Então, o RRT registrado, né, ele está com status ativo e o profissional está realizando aquela atividade técnica, desenvolvendo aquela atividade técnica. A baixa, ela vai informar para o CAU, o profissional vai solicitar essa alteração de status para dizer que essa atividade foi concluída, ou ela pode ter sido interrompida também. Essa baixa, ela não vai eximir o profissional da responsabilidade técnica pelo que foi registrado no RRT. Ele vai informar apenas que essa atividade foi concluída, né, que ela foi desenvolvida ou concluída total ou parcial a interrupção. O cancelamento, ele vai tornar o RRT sem efeito, né, e ele informa para o CAU, né, o arquiteto está informando que aquela atividade que ele registrou naquele RRT não foi realizada. Tá? E a nulidade, ela vai informar que esse RRT foi registrado, ele tem algum dado que não pode ser corrigido, tá? E que, por ter uma informação errada, falsa, né, ele não tem validade e essa informação, por não ser retificada, ele precisa ser anulado. Tá? Aqui eu trago só algumas informações, a gente tem aqui dentro do CICAL, até antes do login profissional, a gente tem área de serviços, e a gente tem um link aqui que eu oriento vocês a olharem, porque a gente tem uma série de vídeos aqui, tutoriais, que tira dúvidas sobre RRT, algumas informações, tá? Bom, agora nós vamos falar do acervo técnico com atestado, que é a CAT-A. Essa CAT, ela é um documento que vai comprovar que o profissional realizou uma atividade técnica, né? E essa comprovação vai se dar por meio de um atestado que é fornecido pelo contratante daquele serviço. O contratante dele precisa ser pessoa jurídica. Um pouco mais para frente a gente vai falar. Então, o que precisa para a constituição desse acervo técnico? Então, o profissional vai ser contratado para realizar uma atividade, né?
Ele registra essa atividade no CAL por meio de um RRT, ele vai desenvolver e vai concluir essa atividade, baixar o RRT que registrou essa atividade, depois ele solicita o atestado do contratante e esse atestado deve informar os dados dessa atividade que ele registrou no RRT e a conclusão dela. Então, um conceito bem simples seria isso. Quando a gente analisa esse documento para emitir essa CAT, a gente verifica o quê? Bom, essa certidão de acervo técnico, ela é composta pelo RRT e pelo atestado. O RRT é a declaração do profissional, né? E o atestado é a declaração do contratante dele. A gente une essas duas coisas. Então, o que a gente precisa identificar? Que o que o profissional registrou e declarou aqui, o contratante dele está declarando. Então, a gente vai verificar essa compatibilidade. Tá? Então, é exatamente isso, a gente confronta um com o outro, coloca um do lado do outro e vai vendo aqui a atividade técnica, se ela está aqui no atestado. Então, a ideia da análise dessa CAT é essa, confrontar as informações. O atestado que constitui a CAT-A, ele é um documento que está previsto lá na lei de licitação, ainda hoje, a gente ainda usa 8666, né? E ele vai comprovar, esse atestado é a comprovação da aptidão técnica do profissional para o caso de licitação de obra e serviço. Então, a lei fala, a lei 8666, no parágrafo 1º, artigo 30, fala que essa aptidão, ela tem que ser comprovada por atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrada nas entidades profissionais competentes. O registro desse atestado ele é lá na CAT. E aí, por que eu falei anteriormente no conceito que o atestado é fornecido por uma pessoa jurídica? Porque a lei 8666 só aceita atestados de pessoas jurídicas, direito público ou privado. Então, não existe CAT-A emitida para serviço de pessoa física, só existe para pessoa jurídica. Tá? O que o atestado precisa informar? O atestado tem que informar a comprovação, né, dessa atividade técnica, né, e ele fala assim, ó, tem que ter características, a lei de licitação fala, né, que essa documentação e o que diz esse atestado tem que comprovar o desempenho de atividade que seja pertinente ou compatível com o objeto da licitação, em características, quantidades, prazos, objeto da licitação. Então, por isso que no atestado, a gente vai pedir informações. O que é isso aqui? Características, quantidades, prazos e objeto da licitação. São informações técnicas que estão lá no RRT, tá? Então, esse atestado, ele tem que ter essas atividades técnicas e comprovar a conclusão da atividade, tá? Trazer dentro dele os dados do contratante e os dados do contrato, tá? Os dados dessa atividade técnica, que é quantitativo, qualitativo, endereço, atividade, etc. Uma outra coisa que, assim, o atestado, ele vai ser assinado por uma pessoa física que representa essa pessoa jurídica. Então, essa pessoa física que assina o atestado, ela tem que estar lá no atestado, na assinatura, né, tem que estar o nome, o cargo, o CPF, ou caso seja um arquiteto, engenheiro, o registro profissional. A gente desenvolveu um modelo de atestado, a CEP desenvolveu um modelo de atestado, né, que é um modelo assim, não é rígido, ele é um modelo sugestivo, né? Ele está disponibilizado lá no site do CAL, eu trago aqui o link dele, eu posso até abrir depois, e ele tem como finalidade a emissão dessa CAT junto ao CAL, e o que ele tem? Ele tem os requisitos mínimos exigidos pela Resolução 93 para a emissão de CAT, tá? Então, dá tempo ainda da gente abrir aqui, ou a gente deixa para o final, né? Acho melhor a gente deixar para o final, né? Eu já mandei o link aqui no... Mandou o link? Ah, tá, ótimo, tá. Bom, a outra particularidade, a última coisa que a gente vai tratar na CAT aqui, é a questão do regime de subcontratação ou subempreitada dentro desse atestado. A nossa resolução, ela fala que toda vez que a gente identificar dentro desse atestado que existe um regime de subcontratação ou de subempreitada nesse serviço que está sendo declarado, a gente precisa pedir do arquiteto
a comprovação, tá, do contratante inicial da participação dele nessa subcontratação, tá? Aí, por que a gente precisa disso? Por que a Resolução 93 fala isso? Porque a Lei 8666 fala que a subcontratação ela está prevista em lei, só que ela precisa estar definida no edital, tá? Então, ela não é uma regra. Toda licitação pode ter subcontratação. Não. Então, por conta disso, a gente, quando vê que tem uma subcontratação, a gente precisa dizer assim, olha, tem a anuência do contratante inicial? Então, esse é um dos motivos, tá? Além disso, a lei, ela também veda a participação de pessoas físicas ou jurídicas dentro dessa licitação, tanto direta quanto indiretamente, tá? Então, não pode participar da licitação autor do projeto básico, executivo, pessoa física ou jurídica, empresa ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico, ou executivo, ao qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 5% do capital, com direito de voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, ou também um servidor dirigente de órgão ou entidade contratante responsável pela licitação. Então, assim, por conta dessa situação, né, no momento em que a gente identifica uma subcontratação, a gente precisa da anuência do contratante inicial, porque assim, o CAL não vai fiscalizar edital de licitação ou contrato, se está lícito ou não, né? Então, quem está declarando, né, é que precisa dizer assim, olha, ok, então o órgão público que contratou, que deu a anuência, né, ele sabe que isso é uma subcontratação e ele sabe quem é o responsável técnico, se essa pessoa que ele está declarando a participação se enquadraria ou não aqui nessa situação. Então, por conta disso, a gente, na hora que analisa a CAT, a gente se preocupa e precisa pedir a anuência do contratante inicial, tá? Então, é isso, gente, esse é o conteúdo. Bom, queria agradecer a Fernanda e a Carla por essa palestra, que acho que é bem esclarecedora, e perguntar se vocês querem fazer perguntas, se alguém quer fazer pergunta, e que eu acho importante. Alguém quer perguntar? Senão, eu vou começar perguntando sobre RRT em equipe, que às vezes gera uma confusão, isso que eu queria que você explicasse melhor. Num escritório, por exemplo, tem vários arquitetos trabalhando e todos teriam que recolher se eles estiverem no mesmo projeto. E isso não tem a ver com direito autoral, por exemplo, nada a ver. Vai estar lá claramente o do responsável pela PJ, ele vai estar recolhendo. Mas todos os que estiverem trabalhando, arquitetos ali contratados, também têm que recolher, é isso? Isso. O conceito do RRT de equipe é exatamente a corresponsabilidade pela atividade técnica, por aquela atividade técnica, tá? Em relação ao direito autoral, sobre a propriedade do intelectual desse projeto que está sendo desenvolvido, nós temos o direito autoral, né? O registro de direito autoral. Porque, assim, mas o RRT não garante autoria. A garantia, o objetivo do RRT não é exatamente garantir a autoria, e sim a responsabilidade técnica, né? Então, assim, o documento que comprova que existe um profissional habilitado desenvolvendo aquela atividade técnica. Mas, nesse sentido, a gente não pede, por exemplo, quando registra o RRT, o projeto que está sendo desenvolvido. É só a declaração da responsabilidade técnica. Então, nesse sentido, o registro de direito autoral, que apresenta no momento do registro dele, da solicitação dele, aquele projeto, ele garante mais autoria do que o RRT, tá? Mas não é que, se eu não tiver qualquer problema existem questões de justiça que falam assim, ó, tá, declara autoria e coloca o RRT. A verdade é que o RDA, ele garante mais porque ele é um documento que traz dentro dele as peças gráficas, que o RRT não traz.
tá? Por conta do objetivo dele ser apenas declarar uma responsabilidade técnica por uma atividade. Eu acho importante isso também, porque às vezes passa batido nos escritórios que os contratados, eles recolhendo esse RRT, eles vão ter como fazer o acervo deles também. Senão sempre vai ficar só para o proprietário do escritório, só para o responsável técnico da PJ. E é uma coisa que eu vejo que quase ninguém faz, assim, muito poucas pessoas fazem, aí esses arquitetos, quando saem, não tem como montar o acervo deles, sendo que eles participaram de tudo. E, às vezes, por isso que eu perguntei, às vezes o proprietário faz confusão de que se isso tem a ver com o direito autoral ou não. Às vezes, sim, porque às vezes é colaborativo e todo mundo tem, mas às vezes não, né? Acho que isso que é importante colocar. E a importância de recolher isso para todos mesmo do escritório. É isso mesmo? Sim. Me permite colaborar, Sim. Maria Jo e Carla? Acho que é importante a gente tratar desse assunto, porque é comum essa confusão mesmo, né? O proprietário ali do escritório, ele tem o direito, né? Ele é o coordenador daquilo tudo, se for pensar, né, em vários casos, né? É possível, ele vai ser o coordenador, ele vai ser o responsável, às vezes, pelo projeto inteiro, então ele está coordenando toda aquela equipe, que no caso não seria um RRT de equipe. E cada funcionário, cada colaborador participa, de certa maneira, de uma atividade, ou desenvolve uma atividade técnica e tem responsabilidade técnica sobre aquilo, sem necessariamente ser o autor do projeto ou ser o responsável pelo direito autoral daquele projeto, né? Que cabe, sim, no meu entendimento, ao próprio proprietário ou do dono daquele escritório, no caso do arquiteto urbanista responsável. Então, acho que é importante a gente discutir isso e expor, e também isso não está necessariamente relacionado, que é uma coisa que acontece muito comum, com a questão salarial, né? Que o CAL vai ter que fiscalizar. Não, é uma questão de responsabilidade técnica. A questão salarial, pelo menos eu já discuti muito com a Carla, ela tem a ver com cargo e função, né, o RRT de carga e função daquele funcionário, se ele está no contrato, de que maneira ele está no contrato com aquela equipe ou não, às vezes ele é só um colaborador, então é importante a gente abrir para essas discussões para poder esclarecer, tá certo? Eu só queria complementar uma coisa que é uma coisa que vem da Resolução 67, que fala do RDA, é que só não considera direito autoral, tá, ou coautoria em projeto ou desenvolvimento de alguma atividade, aquelas pessoas que orientam só ao desenho. É como se fosse a pessoa que está só desenvolvendo as peças gráficas. Então, na Resolução 67, ela fala claramente isso, né? Excetuam-se do direito autoral as pessoas que estão auxiliando meramente ali no desenho, tá? Do contrário, se todos estiverem participando, todos são corresponsáveis, tá? Coautores, desculpa, pelo RDA, coautores, tá? E se não for definido dentro dessa coautoria o que cabe a cada um, todos vão ser coautores daquela atividade técnica, tá? Então, no momento em que se declara uma autoria por meio de um RDA, que se apresenta as peças gráficas, todos que são coautores podem emitir aquele RDA, tá? Então, desculpa, Carla. Só complementando, é importante, o RRT, ele delimita exatamente até onde vai cada profissional. Isso para um processo, espero que não, né? Mas se caso haja, o escritório ou o profissional vai saber até onde ele foi. Porque se ele não tem registrado ou se não tem a descrição até onde esse profissional participou da atividade, corre o risco de, mesmo quem não emitiu o RRT, sofrer alguma sanção. Então, a ideia justamente é você falar, eu desenvolvi a atividade até este momento. Eu não vou mais tomar mais tempo, porque tem a Maria Tereza aqui com a mão. Maria Tereza, pode falar. Obrigada, bom dia. Bom dia. Acho que a Fernanda acabou de tocar num ponto que eu ia colocar, que eu acho que é assim, quando a gente precisa criar essa cultura, né, de conversar sobre as responsabilidades, as competências, os créditos no início.
É a mesma coisa quando você faz uma publicação com várias pessoas. Na hora de fazer lá a ficha técnica no final, dá um pau danado, porque quem quer a coordenação editorial, como que vai figurar cada um, você é autor, vocês... Se você não combina isso no início, depois fica difícil, né? Então, eu acho que, primeiro, para a gente poder criar essa cultura de estabelecer as competências, né? E claro que isso pode mudar ao longo do processo e isso pode ser reconversado, né? Não é que precisa ser rígido, mas eu acho que precisa criar essa combinação desde o início. Também delimitar as competências no caso de algum problema, de alguma sanção, como a Fernanda falou. Então, vamos lembrar aqui o caso do buraco do metrô de Pinheiros, né? Aquilo ali enquadrou todo mundo, foi desde o poder público, a gerenciadora, a projetista, a empreiteira, botou todo mundo no bolo. Então, se não tem claro quem é quem ali em cada competência, vai todo mundo no mesmo barco, né? Então, acho que também não é justo. Então, a gente precisa se proteger e a gente precisa saber também juntar as pecinhas dos nossos créditos da nosso acervo ao longo da nossa vida profissional, né? Porque isso é importante. E a gente vê muito órgão público que determina uma pessoa única para emitir todas as RRTs e ARTs, quando vai colocar em licitação, aí fica tudo numa pessoa que tem uma portaria, que designa aquela pessoa para emitir tudo daquele órgão público, mas também a gente vê muito escritório, que só o dono do escritório é que emite a RRT e nem deixa os funcionários fazerem isso, porque não quer que outras pessoas tenham um acervo para competir no futuro, tem esse medo, né? Então, eu acho que se ficar combinado desde o início, que cada um tem direito, né, os limites das competências RTs, né, e de repente até fazer junto no começo, né, todo mundo senta, combina e tal, e faz junto, eu acho que começa a criar uma cultura um pouco mais transparente e melhor, e até de aprender a fazer RT, né? Porque até na prática a gente tem dificuldade. Então, acho que é isso que é importante, assim, depois de 10 anos já de CAL, que a gente comece a criar, né, essa cultura entre nós, como categoria, né, profissional. Obrigada. Nossa, perfeito, Maria Tereza, obrigada. Muito bom. Tem uma questão aqui no chat, gente. O Gabriel. Eu vou ler aqui. Bom dia. Atualmente elaboro projetos com o arquiteto pessoa jurídica que participa de licitações. Segundo ele, quem atesta o CAT é a própria empresa, não o contratante inicial, pois não possui acervo para elaborar aquele tipo de projeto. Como proceder? Existe alguma maneira legal de exigir os direitos dele? Do Gabriel, no caso. Gabriel, eu não entendi muito bem, porque assim, vamos falar o conceito. Quem declara o atestado, quem declara a conclusão da atividade é quem contratou a atividade, tá? Então, se essa pessoa jurídica tem um contrato com, sei lá, um órgão público para um serviço da atividade, quem vai declarar para essa pessoa jurídica a conclusão dessa atividade técnica é a pessoa jurídica que tem um contrato com ele, então seria o órgão público, tá? Para declarar para você, você estar declarado desse atestado, ele deveria passar para esse órgão público quem são os responsáveis técnicos por essa atividade técnica. Tá? Então, assim, na hora que ele vai pedir o atestado para ele tem que dar a equipe técnica, né? Eu entendo que se você trabalha para ele, isso não é uma subcontratação, né? Você é contratado para desenvolver a atividade dentro daquele escritório, então você não está subcontratado nessa atividade. A subcontratação, e aí essa questão, a subcontratação, ela tem uma pessoa jurídica no meio desse contrato. Então, assim, o órgão público fez uma licitação, uma pessoa jurídica ganhou, e aí essa pessoa jurídica não vai desenvolver toda aquela atividade técnica e ela vai subcontratar partes. Então, por exemplo, ela está fazendo o projeto de arquitetura, mas ela não vai fazer o paisagismo, por exemplo, ou ela não quer fazer, quer subcontratar, é possível isso, ela poderia contratar esse projeto de paisagismo. Nesse caso da subcontratação, essa pessoa jurídica que fez essa subcontratação, ela poderia sim fornecer esse atestado, que a relação contratual é dela com essa outra pessoa jurídica, né?
Então, ela poderia, sim, fornecer esse contrato. Só que aí, quando a gente identifica que isso é uma subcontratação, a gente vai pedir uma coisa. Olha, a gente precisa só da comprovação do contratante inicial. Né? A gente não precisa necessariamente que o contratante inicial dê um atestado para uma subcontratada. Tá? Ele precisa, sim, dar uma declaração de anuência ou comprovar que, olha, ele não precisa nem colocar o atestado, declaro que a empresa tal participou do serviço tal, conforme declarou o contratante, tá? Então, assim, não é obrigatório que esse órgão deu com o atestado. Acontece, eu já vi casos de a pessoa, o órgão público pede, tem a minuta, ali os órgãos públicos, eles têm, às vezes, quer dizer, acho que a maioria tem um modelo, uma minuta de atestado, né? E dentro dessa minuta de atestado, eles vão colocar as informações. Acontece de a pessoa jurídica que foi contratada, que venceu essa licitação, ela passa todos os responsáveis técnicos, independente se foi subcontratado ou não, ou informa qualquer, coloca ali todos os responsáveis técnicos. Isso não acontece em todas, porque de fato, tem empresa que só coloca o seu nome, mas isso não teria problema também, tá? Tanto de o subcontratado ter o atestado do contratante direto dele, né, desde que tivesse anuência, quanto o subcontratado está declarado lá no atestado do contratante inicial. O que a gente precisa, na hora que a gente vai fazer essa análise, é identificar isso, tá? É ter essa leitura de que, de fato, existe uma ciência de que aquela atividade foi desenvolvida, que foi concluída. Eu não sei se você tiver dúvidas, pode perguntar aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu entendi que ele, apesar de participar nesse escritório das licitações com o responsável pela PJ, ele nunca consegue atestar a participação dele. É isso, né? E como fazer isso? É isso que ele está perguntando, que ele diz que o proprietário diz que não pode, não tem como ele atestar. É essa a questão dele. E, na verdade, deveria ter, né? Porque ele fez parte. Então, isso teria que estar já no começo quando ele ganha essa licitação, ele já teria que colocar os nomes de todos, é isso? Do escritório, por exemplo? Está fechado, Carla, isso. Desculpa. Em geral, elas pedem a licitação a declaração dos responsáveis técnicos, né? Então, provavelmente, ele não está declarando todos os responsáveis técnicos. Então, a pessoa jurídica não está declarando todos os responsáveis técnicos. Então, isso não é uma questão legal, é uma questão só de vontade dele. Mas ele quer saber como exigir, né, isso. Como exigir isso, O direito dele. Como ele pede isso, como ele comprova, como ele exige isso, já que o proprietário diz que não pode, né? Difícil. Posso falar? Eu acho que tem que entender se a gente não sabe contexto, né? É difícil responder, porque se for uma coisa de má fé, aí ele pode, parar de trabalhar com essa pessoa que, né? Aí quando valores morais não batem, a gente procura outro emprego. Então, ele pode parar de trabalhar com a pessoa e aí eu acho que denunciar para o próprio CAL, dizendo que ele se recusa a atestar o trabalho que ele realizou e com comprovações e tal. Acho que ele pode abrir uma denúncia no CAL, não pode, Carla? A gente não tem... Só para eu completar. E eu acho que se não for uma questão de má-fé, se for uma questão de dúvida, de repente ele pode fazer um questionamento formal ao CAL e mostrar a resposta do CAL para o contratante, que aí ele mostra quais são as resoluções que seguem, quais são não sei o quê, aí o CAL pode responder isso e ele mostra. Mas se fosse, né, eu acho que se eu fosse uma pessoa que o meu chefe, né, estivesse negando a me dar os atestados aos quais eu tenho direito, eu entraria com uma denúncia no CAL e também procuraria outros meios jurídicos aí com certeza ele consegue, se ele tem direito, com certeza ele deve conseguir isso. A gente não tem, Maria Tereza, nenhuma resolução, alguma coisa que assim, até porque quando tem assim, o atestado
é a comprovação da realização de uma atividade técnica. Então, a gente não tem nenhuma coisa que fale assim, olha, isso é obrigatório, porque, na verdade, é uma coisa que deveria acontecer naturalmente, né? Não é uma coisa a qual se impõe, é uma coisa que deveria acontecer naturalmente. Todos os responsáveis técnicos deveriam ter seus nomes citados, né? Exatamente por conta disso, que é uma coisa tão, né, que a gente sabe que na prática aí, né, mas a gente não tem, assim, então se ele denunciasse, a gente não saberia nenhum, a gente não tem um meio legal para que a gente possa dizer assim, olha, você tem que fazer isso, entendeu? Essa é a nossa questão, porque é uma coisa assim, olha, é uma responsabilidade técnica que está sendo assumida, que precisa ser declarada, você está sonegando, então, assim, eu particularmente não sei nem o que a gente, como que o CAU agiria nesses casos. Eu posso falar um pouquinho? Eu acho assim que nessa hora é importante esse tipo de evento que a gente está fazendo. Quanto mais a gente fizer, mais essas pessoas, tanto os dirigentes dos escritórios quanto os funcionários, vão ter esse esclarecimento, porque às vezes pode ser mesmo falta de esclarecimento, ou um medo infundado. Então, acho que nessa hora, as associações, enfim, isso é fundamental. Por exemplo, esse hoje que a gente fez é fundamental. Seria legal que ele assistisse, Gabriel. Assistisse junto com ele até para tirar essas dúvidas. Enfim, é uma sugestão. E sempre conversar antes, né? Já no início dos trabalhos, já deixar, como disse a Maria Tereza, essa cultura de deixar tudo transparente, esclarecido. Isso é importantíssimo. Enfim, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão, eu vou encerrar fazendo um agradecimento enorme aqui a Fernanda, a Carla e a todos vocês que aqui estão presentes. E deixa eu perguntar só uma coisa, Carla, isso vai ficar disponível para as pessoas poderem, a palestra, poderem ver, apesar que vai ficar gravado, né? De qualquer modo, as pessoas podem ter acesso à gravação aqui. Era isso só. Eu acho que ficando gravado, né? Sim. Eu acho que pode... Que aí tem até as dúvidas. Sim, aí pode rever isso quantas vezes quiser. Ok, então faço o meu agradecimento aqui novamente. Uma coisa, quer falar alguma coisa? A Fernanda colocou aqui o link que eu coloquei lá para o atestado, acho que ela está aqui, né? Então, acho que era legal quem quer ver, falar mais uma vez que esse documento ele é orientativo, então, assim, a gente tentou colocar ali, sintetizar no atestado as informações que precisam conter, isso não quer dizer que quem quer declarar mais, enfim, é o mínimo que precisa conter no atestado para a emissão da CAT-A, tá? Então, ele é realmente um documento só orientativo. Mas é bem importante, porque eu, por exemplo, não imaginava nem como começar esse atestado, e acho que é muito importante. E dizer também que a gente, na CEP, está depois também disponível os esclarecimentos. Se alguém tiver mais dúvidas, pode acessar o pessoal do CAU mesmo, que é completamente acessível. E agradecer, Maria Jo, acho que a gente tem que promover outros debates para a gente poder avançar nesses pontos, para esclarecer mais, até para o CAU poder ter esse contato e a gente pensar juntos e juntas como avançar, junto com as entidades, e dizer que nós estamos disponíveis aqui para qualquer outro evento presencial, né? Maria Tereza também está aqui presente, Helena, que são conselheiras do CAU, junto com a Maria Jo, agradecer demais e nos colocar à disposição, tá bom? Ok. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom dia para todos. Tchau. Bom dia. Tchau.